E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aline Florentino, de Química. Esse é o Top Escolas Técnicas. E hoje a gente vai estar resolvendo aqui a questão de Química, aliás, as questões de Química, né, da prova da Cefet de 2019. Então, gente, é o seguinte, a gente vai estar lendo cada uma das questões, eu vou te passar o tema de cada uma delas, e depois a gente vem resolvendo de modo bem simplificado aí para você entender, tá legal? Então, olha só. Vamos começar lendo a primeira questão da prova, que na tua prova é a questão 21, e aqui pra gente vai ser a primeira. Então, olha só, vou ler com você, se liga. Após 2 anos e meio, quando 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram do reservatório da Samarco, ainda encontramos uma quantidade alta de metais oriundos dessa mineradora no Rio Doce. Um monte de blá blá blá, né? Então agora vai começar o que ele vai te pedir da questão, olha só. Alguns metais como o cobre, o manganês, o zinco, o cromo, o cobalto, o níquel e o chumbo podem ser potencialmente perigosos, pois podem ser absorvidos pelas plantas e animais, tal. Galera, se liga no seguinte, uma coisa bem importante que você já poderia destacar nessa tua questão seria quais são os metais que ele está citando para você. Então, olha só, ele está citando para a gente aí os metais cobre, manganês, zinco, cromo, cobalto, níquel e chumbo. Agora vamos para o comando da questão, verificar o que ele está pedindo a respeito desses metais. Olha só. Cadê o treco? Ó, médio e longo prazo. Então aqui ele está só terminando a notícia, tá? E aí ele vai perguntar, pessoal, sempre que você observar uma frase que esteja acima das suas opções, esse é o teu comando da questão, tá? Então a gente vai ler esse comando e em cima dele a gente vai tentar responder. Então, gente, comando da questão lido, vamos para as opções. Olha a letra A. Fazem parte, ele está perguntando a respeito dos metais. Então, fazem parte dos elementos ditos representativos. Letra B. Encontram-se no 4º período da tabela periódica. Letra C. Situa-se no 5º período de maior número atômico. E letra D. É dito de transição o de menor número atômico. Pessoal, só pelas opções, você já percebeu que a gente está diante aqui de uma questão de tabela periódica. E para eu te falar a respeito da tabela periódica, eu tenho, obviamente, que te mostrar uma tabela periódica, né? Então, pega uma tabela aí na sua casa e acompanha comigo o seguinte. A primeiríssima coisa que a gente vai fazer aqui é isso. Eu vou pegar todos os elementos que a gente acabou de ler lá no nosso texto e vou colocá-los aqui na tabela para você identificar mais ou menos onde eles estão. Então, olha só, se liga. Ele falou do cobre, que é... uma coisa importante. Talvez a grande dificuldade dessa questão seja que você consiga relacionar o nome, né, do metal com o seu símbolo. Então, pessoal, você tem que saber isso, tá? Nem toda a tabela periódica... Aliás, a tabela da tua prova não vem o nome escrito ao lado do símbolo. Então, você tem que saber, por exemplo, que o cobre é o Cu. Tem que saber que o manganês é o Mn. Tem que saber que o zinco é o Zn. Que o cromo é o Cr. Que o cobalto é o Co. Que o níquel é o Ni. E que o chumbo é o Pb. Tá legal? Então, primeiríssima coisa que a gente fez aqui. Identificamos todos os elementos e aonde eles estão na tabela periódica. Mas de nada adianta eu te mostrar se você não sabe o que significam essas coisas, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de tabela, a gente observa que a tabela periódica ela sempre está separada em períodos e em grupos. Repara nisso aqui. Os períodos eles são as linhas da tabela periódica e os grupos eles são as colunas, tudo bem? E aí, ó, quando a gente fala a respeito de grupo, a gente também pode colocar esses grupos em termos de famílias. Então, falar grupo ou família são sinônimos. Mas o que diferencia um do outro é o seguinte. Quando eu falo grupo, repara que para cada grupo eu tenho um número. E quando eu falo família, a representação ó, que vai aparecer 1A, 2A. Quando você pega uma tabela periódica, você já percebe essa diferenciação. Então, sempre que eu tiver um número e uma letra, aí eu estou falando de família, tá legal? Então a gente tem aqui a família A e aqui no meio a família B. Tranquilo? As famílias, elas também podem receber alguns nomes especiais. Vou colocar para você aqui os principais, ó. Família 1A, a gente chama de metais alcalinos. Família 2A, os metais alcalinos terrosos.
A família 6A a gente vai chamar de calcogênios. A 7A, os halogênios. E a 8A, essa é muito importante, tá? Ela recebe alguns nomes. Ou ela é o grupo 18, ou a família 8A, só que essa família também pode ser chamada de 0 ou ainda de gases nobres, tudo bem? E aí, só para você entender mais uma questão, reparou que apareceu um negrito na tabela? Esse negrito não está aí à toa, tá? Ele está dividindo a tabela periódica em duas partes fundamentais, que são a parte aonde, olha que bonito agora, a parte dos ametais, que é essa parte de rosinha aí, colocar ali a legenda para você, e essa grande parte de azul é a parte dos metais, tá? E aí uma coisa que você não pode esquecer é o seguinte, tá vendo essa galera aqui embaixo? Essas duas gavetinhas que estão saindo aqui de dentro da tabela? Então, eu coloquei eles de rosa e de vermelho só para você saber que eles recebem nomes importantes, que são o grupo dos lantanídeos e o grupo dos actinídeos. Contudo, eles também são metais, tá legal? Então, a galera que está para baixo do negrito, metal, quase todo mundo que está para lá são os ametais. Não esquecer do seguinte, o hidrogênio, ele não é classificado como um metal, e aqui os gases nobres, eles também não são classificados como ametais. Relembrou? Agora que tu relembrou essa parte, vamos verificar uma outra divisão importantíssima na tabela periódica, que é a divisão entre representativos, que são esses grandes blocos aqui de azul, tá? E aí repara no seguinte, aqui eu tenho grupo 1, grupo 2, aqui eu tenho os grupos 13, 14, 15, 16, 17 até o 18. Então, se você pegou a ideia que eu te passei no slide anterior, você viu que essa galera de azul aqui, eles estão representando a família A. Então, todo mundo que é família A, eles são representativos. Tá, e a família B? O que acontece com ela? A família B, ela é considerada metais de transição. E aí, reparou que eu coloquei aqui cores diferentes. E se eu coloquei cores diferentes é porque as classificações são um pouquinho diferentes. Então, repara só. Quando eu falo aqui de baixo, eu estou me referindo à transição dita interna. Quando eu falo aqui de cima, eu estou me referindo à transição dita externa. E aí você poderia pensar, pô, esse que está dentro é o externo e o que está fora é o interno? Só que lembra que eu te passei no momento anterior? Essa parte aqui de baixo, eles fazem parte da tabela periódica por dentro. Só que, de modo que a escrita da tabela ela fique mais harmônica visualmente falando, a gente coloca ele aqui embaixo, do lado de fora. Mas, na verdade, ele saiu de dentro. Então, por isso, ele é transição interna. Tudo bem? Agora que você relembrou tabela periódica, então, gente, eu vou ler aqui para vocês o comando da questão, junto com as opções, e a gente vai tentar responder. Olha a letra A. Na letra A, o moço fala o seguinte, ó. Fazem parte dos elementos ditos representativos. Pessoal, vou sair da frente para você identificar quem são os representativos. Repara que os nossos queridos metais citados no texto, a maioria deles está aqui no meio, né? Ou seja, eles são aí de transição interna. O único que é representativo é o chumbo. Então a letra A, ela está errada. Entendeu por quê? Porque ele está colocando para você que todos eles pertencem aos representativos. E isso não é verdade. Letra B. Encontram-se no quarto período da tabela periódica. Galera, o que é período? Período são as linhas, né? Então, repara que eu tenho do hidrogênio até o frâncio aqui 7 linhas. E se eu tenho 7 linhas, eu tenho 7 períodos. Ele está afirmando que todos eles pertencem ao quarto período. Pô, de cara você já está observando que não, né? A gente tem ali o chumbo, eu destaquei ele aqui para você, para te indicar exatamente isso, que ele está fora, que na real ele pertence ao sexto período, tudo bem? Então a letra B também está errada. Vamos de letra C. Situa-se no quinto período o de maior número atômico. Pessoal, para a gente entender o que é número atômico, a gente vai fazer um negócio aqui interessante, ó. Eu vou dar um zoom nessa tabela para te mostrar que toda tabela periódica, ela traz uma legenda dentro de si. E essa legenda, ela vai indicar para você o que aqueles númerozinhos ali significam. Então, veja bem, na tabela que a gente está usando aqui,
que inclusive é a tabela da sua prova do Cefet, a legenda dela diz o seguinte: o número que está em cima é um número atômico. Essa letra aqui, essas letras, são os símbolos químicos do elemento. Aqui é o nome dele e aqui é o peso atômico, ou a massa, tá? Então, se o comando da questão ele está se relacionando aí, ele está se referindo, na verdade, ao número atômico, vamos verificar quem tem o maior. Então, voltando para lá, a gente verifica que o elemento de maior número atômico, ele é o chumbo de novo. E se ele é o chumbo, ele deveria estar, de acordo com a letra C, no 5º período. Só que ele está no 6º, então não é legal. Essa não é a resposta. Enfim, vamos para a letra D. Ele fala que é dito de transição o de menor número atômico. Pessoal, se liga. Aqui a gente está falando do cromo, manganês, cobalto, níquel, papapá, foi. Número atômico está em cima. Eu já vou te falar que o cromo, ele é aquele que tem o menor número atômico, sendo 24. Se o comando da questão está dizendo para você que o de transição é o de menor número atômico, pô, então ela está certa, né? Ela está certa porque o de menor número atômico está aqui em cima, sendo ele um metal de transição. Então fala para mim qual é o gabarito? Letra D. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Então é isso, galera. Vamos para a próxima questão. Valeu!